Perfeito. Olá, meu nome é Hulk Genelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje eu estou aqui com a dupla dinâmica, ou seja, há 2 anos atrás, né, na nossa primeira temporada, a gente só tinha um louco pensando nisso. Agora tem 2 loucos e mais uma galera que segue. Esse tal de place branding aí da história toda. E a gente vai conversar um pouco mais, como é que foi a evolução nesse tempo todo, depois do desenvolvimento. O Caião e a Mari, consequentemente, são as primeiras pessoas no Brasil a desenvolver isso, a desenvolver todo esse conceito e a criar uma empresa toda estruturada para isso, né? E a gente vai aprofundar um pouco mais. A gente já entendeu que place branding, ele é você entender muito mais os lugares, as regiões, e a gente vai entender como é que se trabalha isso, de que maneira funciona o place branding, como é que você pode implementar isso dentro da sua estrutura, da sua cidade, do lugar, país, região, mundo. É por aí, né, Caio e Mari? Obrigado, viu? Por terem aceitado o desafio. Obrigada a você pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. É isso mesmo. A gente só não vai fazer place brand de planeta ainda, né? Mas aí, quem sabe? Estão indo para a Lua e para Marte, vai ter que ser daqui a pouco. Falar com Elon Musk. Com Elon Musk, é verdade. Boa. Mas como é que funciona para implementar um place brand? Como é que está sendo essa experiência aí de 2, 3 anos, né? Ou mais, na verdade, agora chancelando mesmo isso daí do place brand? Como é que está sendo a aceitação? Como é que está sendo o entendimento? E como é que mudou o mundo e as relações quando agora a gente já tem um lugar global, né? Um mundo totalmente global, mas a gente percebeu que existem muitas tribos e regiões específicas, ou seja, pensar global e agir local. Acho que esse é um dos primeiros preceitos, né? E aí, Mariane? Vai, Caio. Acho que é bom você falar desse histórico, porque o Caio veio abrindo o mato no facão, né? É meio isso, assim. Então, acho que você pode desenvolver como é que isso está sendo percebido agora. Eu estava vendo as contas esses dias e eu percebi que a gente faz place branding agora 11 anos. 11 né? anos? Assim, né, Marina? Porque foi 2011, né? Foi quando a gente mudou. Exato. A gente já estava fazendo place branding que a gente mudou. Mas a Places for Us, que foi a primeira empresa que a gente abriu, ela veio depois. Né? A Places for Us aconteceu, se a gente está há 11 anos nessa, demorou uns 4 para existir, deve ter um pouco mais de 6 anos, só que a Places for Us, ela veio como isso que você falou, né? Ela foi a primeira empresa aqui no Brasil a fazer só isso. Né? A gente estruturou uma empresa para trabalhar só com place branding, com place making. Então, já tem um chãozinho. E aí, mais recentemente, com a junção, 3 anos atrás, com a Bloom, que é uma empresa que existe desde o começo dos anos 2000, aí ficou uma coisa realmente global, fazendo parte desse ecossistema que a gente tem agora, com escritórios em outros lugares do mundo e tal. Então, já faz um tempo. É estranho, né, Mariane? Assim, eu estava pensando nisso ontem, por incrível que pareça. Fazendo essas contas, eu falei, cara... Passa tão rápido, né? Agora que você falou que eu me liguei mesmo. Foi lá em Limeira, né? Tudo começou em Limeira, no interior de São Paulo. Foi muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Atrás. E o que você perguntou da condição do mundo agora, acho que uma dúvida que a gente tinha durante a pandemia, que a gente viu muitas pesquisas na nossa própria, era se o mundo ia ser mais globalizado ou se ele ia ser mais regionalizado. Se a gente ia ter uma tendência mais para a globalização ou uma tendência mais ao nacionalismo. A gente consegue entender hoje que não foi nenhuma coisa nem outra. Né? A gente conseguiu entender que, ao mesmo tempo que se compreende essa cadeia global, né, com todos os riscos que ela traz, todos os problemas que ela traz, principalmente em momentos como a da pandemia, momentos de crise, ela tem uma importância, mas, ao mesmo tempo, existe uma importância enorme naquilo que se faz regionalmente e localmente. Eu acho que com a pandemia também ficou muito forte a ideia do comércio de localidade, de proximidade, os arranjos produtivos locais, a importância que se tem
das marcas, produtos, serviços e pessoas que estão próximas de você. Então, se antes a gente discutia se era uma coisa ou outra, eu acho que a pandemia mostrou que, embora o arranjo global seja inevitável, a gente pode até discutir se é o melhor caminho ou não, mas hoje ele é inevitável. Né? A gente também entendeu que esse regionalismo, esse localismo, né? Tem até um livro do Bruce, acho que é do Bruce Ketchum, acho que é, não tenho certeza se é dele, mas chama New Localism, que é um novo localismo, como a gente volta a olhar para os nossos lugares de um ponto de vista com um pouco mais de cuidado e, vamos usar, entre aspas aqui, carinho, porque a gente começou a entender que existe um diálogo, uma dialética necessária entre esse mundo totalmente globalizado e, ao mesmo tempo, as pessoas que estão próximas de você. Eu acho que a gente criou uma relação que, se antes a gente discutia se era uma coisa ou outra, acho que agora a gente entendeu que são as duas coisas, as duas têm a sua importância, a gente tem que cuidar de formas diferentes, mas porém com a mesma intensidade dos dois. Certo, Mariane? Não, certo. Eu lembrei agora que a gente estava conversando esses dias justamente sobre isso. Por exemplo, a gente está aqui no centro de São Paulo, né? Porque a gente mora no centro e o escritório é no centro. Então, se você pensar em centro de São Paulo, você fala assim, nossa, o lugar mais globalizado possível, né? Tem o mundo aqui e, ao mesmo tempo, mais a comunidade super forte, super presente, um senso de vizinhança e de pertencimento muito grande, que eu nunca achei que eu fosse encontrar no centro. Eu achei que fosse ser todo mundo desconectado, tipo, centro de São Paulo, ninguém vai se conhecer. E aí, isso antes da pandemia, eu já percebi na pandemia, isso ficou ainda mais enraizado. Por exemplo, o estilista que mora no Copan recebia a marmita dele, do casal Rueda, na casa durante a pandemia, porque o cara é cliente fiel, entendeu? Almoçava todo dia lá, né? Almoçava todo dia no Dona Onça, e na pandemia tudo fechado, e os caras faziam em casa a marmita e deixavam para ele, para o Valério. Entendeu? Então, assim, se isso não é senso de vizinhança e de comunidade, eu não sei mais o que é, né? O supermercadinho na esquina, que não fazia entrega, passou a fazer a entrega. E assim, nunca mais, eu já não ia, né? Mas nunca mais eu fui no Pão de Açúcar, entendeu? Sim. Nunca mais. Porque assim, eu criei uma relação tão estreita com o mercadinho que até produto que não tem, o cara faz chegar, entendeu? Interessante. É muito louco isso que você está falando sobre o Copan, porque o Copan ele já é uma arquitetura e um pensamento que ele já é meio globalizado, né? Porque você tem apartamentos de milhões e apartamentos de 50 mil. Assim, é um ecossistema. Não tem mais, não. Só para te avisar que não tem mais 50 mil, não, tá? 50 mil já era. Foi um tempão que não tem, não, viu? Não, mas você tem essa diferença, né, apartamentos. Eu já fui visitar amigos que se mudaram para lá porque era o lugar que eles tinham achado para ir fazer a faculdade e tal, quando eu fazia FAP, nos anos 2000, antes, né, em 1900 e pouco, e eu fui visitar uma vez uma amiga minha, os pais dela, né, fui visitar no apartamento, nossa, gigantesco, 300 metros quadrados, assim, gigantesco. Eu falei, caramba, tanto que ela falou, moro no Copan. Eu falei, uma família toda? Né, que eu só conheci o outro lado. E tem todo um ecossistema, eles têm coleta reversa, reciclagem interna, tem todo um ecossistema vivendo dentro dela mesma, né? Quase uma cidade vertical. O apartamento de um era o hall de entrada do outro, né? Mas é mais ou menos isso, porque assim, o kitnet é muito, muito, muito pequeno, justamente por isso mesmo, para ter uma diversidade. Os apartamentos grandes são maravilhosos, isso mesmo, mas como a gente estava falando, é muito engraçado, porque se você pensar na maior capital da América Latina, você não vai imaginar que no centro dessa confusão toda existe uma comunidade, e é muito louco, né, Mariane? Porque, inclusive, essa comunidade, e aí, de novo, tem a ver com o que a gente estava falando da percepção global e local, ela tem quase como propósito a retroalimentação dessa própria comunidade. Então, todo mundo que está aqui dá prioridade para as coisas que estão aqui, porque entendem a importância disso e o quanto isso salvou a pele durante os momentos de lockdown. Então, isso é muito engraçado, porque é contra-intuitivo esse pensamento. Você não vai imaginar que isso vai acontecer. E, ao mesmo tempo,
sei lá, te pega fiado em tudo que é lugar, né, Mariane? No centro da cidade. Acho que essa gente, você mora em tal lugar e trabalha em tal lugar, né? Tudo bem que com essa figura esquisita, com essa barba gigantesca, é fácil de reconhecer, né? Mas é assim com todo mundo. Então, isso é muito legal. Isso mostra bem em que momento eu acho que a gente está desse mundo pós-pandemia, o quanto essas coisas se organizaram. E se talvez um tempo atrás a gente não desse muita bola para isso, agora isso passa a ser ainda mais importante de uma maneira muito clara para a gente. Isso também faz parte do que a gente pode chamar de identidade do lugar. Perfeito. Né? Essa comunidade, esse tipo de comércio, esse tipo de serviço, essa relação, essa dinâmica comportamental dessa comunidade, desse grupo, cria o que a gente pode chamar de, ou reforça, mais do que cria, porque você não cria, você é daquele jeito e quem se vê dessa mesma forma cola nesse lugar. Por isso que quem mora no centro é diferente de quem mora na Faria Lima, que é diferente de quem mora numa casa no Morumbi, por exemplo. Sim. Elas têm visões de urbano que são diferentes. E o engraçado... Elas são diferentes. Né? E o engraçado quando você fala isso é que o espaço transforma a pessoa também. Uhum. Quando você adentra um espaço desse, você começa a conviver, você acaba se transformando, ou se a comunidade ela é muito aberta e permissiva, você também se torna aberto e permissivo. Quando você está numa comunidade muito fechada, você se torna mais fechado em relação também a essa estrutura. Eu acho isso curioso. Uma coisa no Copan que eu lembrei, que fez eu lembrar na hora que você comentou, que eu achei legal, acho que foi no Copan ou no Conjunto Nacional, a gente estudando, uma vez identificando, eles falam, quer saber quem gosta do lugar e quem mora e tem amor pelo lugar? Olha o capacho. Todas as portas que tem um capacho é porque a pessoa gosta do lugar. As portas que não tem, a pessoa ainda não entendeu o que está lá. É muito louco. Isso foi o cara que limpa assim, as coisas, vai fazendo a coleta. Eu falei, que fantástico. Legal. Fantástico. Fantástico. É uma boa métrica. E você sabe que falando desse histórico todo, né, quando a gente começou a falar de place branding, o Caio acabou de constatar isso há 11 anos, a gente executou um trabalho, as pessoas não conseguiam muito entender, quando você falava assim, não, mas a dinâmica do lugar, um lugar é único, nunca um lugar vai ser igual a outro lugar, porque as pessoas são diferentes, era tão difícil de entender. Eu acho que se tem um ponto que a gente pode olhar como positivo nessa pandemia, hoje é mais fácil. Sim. As pessoas entenderem, quando você fala de dinâmica, porque elas tiveram que olhar para essa dinâmica, elas não olhavam antes para essa dinâmica, elas tiveram que conviver com essa dinâmica de comunidade durante 2 anos. Agora, então, é mais fácil de explicar, entendeu? Provocando isso, Mari, você não acha que isso é culpa, que eu sempre boto culpa em alguma coisa, entre aspas, né, do modernismo, que tentou encaixar na nossa cabeça que a vida era em blocos, era em setores e era em coisas? Dúvida zero, eu tenho dúvida zero a respeito disso. Zero, rosca. Rosca. Então, acho que a gente foi um pouco direcionado para isso, sem dúvida, porque segrega, né? Segrega. E aí, eu vou além, né? Eu gosto muito de falar isso, eu falo isso muitas vezes em palestras nos caos da vida, né? Nas faculdades da vida, culpa do modernismo e culpa da tradição modernista das escolas de arquitetura do Brasil. Perfeito. Tá? Que ainda pregam isso. Cara, uma coisa que eu acho que é um resquício disso e que é muito forte, que me impressiona, eu ia fazer arquitetura, eu decidi 2 meses antes, quando eu descobri desenho industrial. Então eu estudei muito arquitetura, desde os 7 anos de idade eu queria fazer arquitetura. E no meu trabalho TCC, eu acabei do design, eu acabei estudando um pouco sobre o processo de lavagem de roupa, tal, não sei o que lá, e eu comecei a analisar. Uma coisa que eu acho que está impregnada socialmente, a gente está falando do modernismo, vai ter uma coisa até anterior que fica impregnada, que é o colonialismo, né? A questão da caça e senzala. Porque você vai ver o prédio, tem quarto empregado. Eu falo, pra quê? Pra quê? Então. Tipo, qual é o sentido? Eu vou te dar um exemplo que mistura essas duas coisas. A gente mora, em Mariane, num prédio modernista do Warszawski, que é um grande arquiteto do modernismo, o cara que fez a primeira casa modernista do Brasil, um edifício clássico do modernismo do final dos anos 50, numa rua que era essencialmente aristocrática,
que é São Luís, em São Paulo, Luís, onde moravam todos os caras de muita grana, como no começo, no meio do século XX. E o nosso apartamento tem uma característica muito engraçada. Para você ter uma ideia, Hulk, o nosso apartamento do sonho tem um daqueles que tem garagem, que é uma coisa meio rara. É super garagem raro. no subsolo, que é mais raro ainda. Pra você ter uma ideia, Hulk, o elevador o elevador social não vai para a garagem. Só o de serviço vai para a garagem, porque pegar o carro na garagem era tarefa do motorista. Então, o de serviço vai na garagem e o de social só para no térreo. Então, no térreo eu abro a porta, espero na porta e é inclusive outro número. O número da minha entrada social é um número diferente da rua do número da minha entrada da garagem. O cara desce, pega o carro pelo elevador de serviço e supostamente puxaria para o Dondoco e a Dondoca descerem pelo elevador social. Então, olha que loucura. Isso é um exemplo clássico que mistura o que você acabou de falar. O modernismo e o pensamento, vamos dizer assim, neo-escravocrata. Neo-escravocrata, Eu acho muito maluco, porque até entrando nessa discussão, né? A gente vê elevadores sociais e elevadores ainda de serviço dentro dos apartamentos, como eu vivi em apartamento anos e anos. Só que o bizarro não é ter. Eu entendo quando você fala, olha, o que é mais sujo, o que vai fazer mais barulho, tal, aí pelo serviço, tudo bem, você também tira para a garagem do fundo. Mas a questão é aí quando começa a confundir, porque as coisas não fazem sentido. Ah, você vai levar seu animalzinho? Não, você vai pelo de serviço. Mas por quê? Porque o animal é um bicho sujo? Por que não pode ir pelo social? Ou por que o empregado não pode ir pelo social? Tipo, não conecta. É uma confusão mental entre uma coisa e outra. Sabe? A boa vizinhança parece que não existe na nova sociedade comparado com a antiga. Eu acho que isso é ranço mesmo. Porque muitas vezes, elevador de serviço e elevador social, eles são a mesma máquina, lado a lado, descendo no mesmo lugar. É uma pura forma de distinção de classe. Social. Assim. Social. Você é empregado doméstico, você é um prestador de serviço, meu amigo, você não vai entrar no social. O que para mim é uma loucura completa. Tá? Uma loucura completa. Completa. Cara, assim, eu acho que realmente é um ranço que a gente não para muito para pensar nisso. Não para muito para pensar toda nisso. Vez que eu tô esperando o elevador, eu falo, caramba, por quê, cara? E quando eu vou ver, a gente tá vendo apartamento agora novamente, cara, então tem quadro para eu falei, peraí, qual que é o tamanho? Porque isso aqui pro meu escritório vai ser lindo, sabe? Tipo, não virou, já virou outra coisa, né? Lógico. É muito doido isso. E isso, né? Isso é um pouco da comunicação do que a gente fala sobre place branding, que é o entendimento do lugar pelo espaço, o espaço pelo espaço, né? Como o espaço ele transborda isso. Agora, como trabalhar isso em nível cidade, né? E principalmente uma outra coisa que eu queria provocar existe o nacionalismo bem forte, a gente não está falando aqui de política, tá? Mas existe o nacionalismo. Sim. A gente teve uma quebra de nacionalismo durante um período aí dos anos 2000 e está tendo um retorno para o nacionalismo de novo, exacerbado, né? Que é o que gerou a guerra, por exemplo, essas coisas que são assim, discursos muito antigos, né? O quanto isso impacta, o quanto isso é um problematizador, ou o quanto isso é, na verdade, um estupim de alguma coisa que está se transformando. Porque às vezes isso acontece porque está ocorrendo a transformação e alguns não querem aceitar. A gente sabe disso, né? Eu acho que tem uma questão mesmo de um certo choque com a pandemia. Perfeito. Tá? Eu acho que ele tem questões políticas por trás disso, certamente, globais, mas também tem um choque da pandemia que fez as pessoas meio que tentarem entender onde que elas estavam, para onde que elas estavam indo. Entendeu? Eu acho que isso se reflete no comportamento, vamos dizer assim, governante. Mas a gente está falando acho que a gente está falando uma esfera governança, de governo, mais do que de governança, né? Acho que de governo. Acho que isso é meio inevitável. A gente tem um exemplo muito bom que de um lado Brexit, né? E de outro lado o OTAN-in, vamos chamar assim, né? Quando tem um exit, tem um in. As pessoas querendo ir para a OTAN por um lado, por causa de um motivo específico, e a Inglaterra saindo da comunidade europeia por outro motivo. Quer dizer, a gente tem... por isso que eu acho que essa é uma discussão que vai caber a cada sociedade achar esse modelo, porque a Inglaterra entendeu que era melhor retomar, o Reino Unido, melhor dizendo, retomar uma coisa tipo
mas entre muitas aspas, o nacionalismo também é carregado de um monte de estereótipos, né? Mas, enfim, que eles estavam melhor sozinhos. Na verdade, mais ou menos, tem parte sobre isso, né? Enquanto que os países agora, após a guerra da Ucrânia, ou durante a guerra da Ucrânia, entendendo que é melhor estar em grupo. Eu, particularmente, acho que não dá para ser feliz sozinho. Sim. Em nenhuma esfera. Também tá? acho que não. Eu acho que em algum nível... Em algum nível, a gente falou aqui, a Maria falou bastante do quanto é importante a companhia na esfera, na dimensão local, né? O quanto a microcomunidade se ajuda e se fortalece. De alguma maneira, eu acho que isso também se aplica para os estados e para os países. Perfeito. Eu acho que algum nível de aliança é inevitável. Mas também o que não me parece também equivocado é olhar só para fora. Perfeito, né? Perfeito. Assim, aquela coisa do só o que vem de fora é bom, e isso em qualquer esfera, tá? Desde a esfera da cidade, sei lá, eu sou de Santos, cidade no litoral de São Paulo, uma cidade pequena comparado com São Paulo. A minha vida em Santos, o que vinha de fora da cidade era sempre melhor do que estava lá. Então, assim, é um exemplo oposto, quer dizer, é a não valorização daquilo que se tem no lugar. Isso cria uma cultura que é uma cultura muito, muito prejudicial, porque ela expulsa as pessoas que, de alguma maneira, entendem ou querem fazer alguma coisa diferente ou melhor, porque cria uma cultura de que, se você quiser fazer alguma coisa legal, você vai poder fazer naquele lugar. Não é lá. Não é lá. Lá não tem condições, né? É muito doido isso. Então é muito perigoso isso. Ao mesmo tempo, a gente tem situações opostas, onde eu tenho uma compreensão tão grande sobre a minha qualidade, enquanto pessoa, enquanto comunidade, enquanto produto, enquanto serviço, enquanto whatever, que eu acho que só o que eu faço é muito bom. Então, eu acho que a gente está no momento de repensar esses dois extremos para chegar nesse equilíbrio, de entender o que eu, enquanto lugar, tenho de positivo e tenho que me orgulhar disso, e o que eu tenho de negativo e tenho que buscar fora o que é melhor ou para transferir uma tecnologia, para transferir uma inteligência para mim, ou para me complementar nesse sentido, para eu me transformar, para eu evoluir constantemente. Então, acho que cada vez mais, eu falo muito isso, até no último livro eu falei isso, que não é uma questão mais de aliás. Desculpa, de um ou outro. É uma coisa e a outra. É somatório, então, não divisório. É somatória. É a questão da economia criativa, né? É a questão de a minha ideia, mas a sua ideia geram 3, né? É bem por aí. Exatamente. Exatamente. O Martin Neumeyer, lá no Brand Gap, tem uma frase que eu gosto muito, que é bem marqueteira, mas eu acho legal que ele fala que é o número, que é o número mágico, ou a equação mágica, que 1 mais 1 é igual a 11. Eu acho isso muito divertido. Muito bom. Acho isso muito divertido. E eu acho que é isso mesmo. Mas eu acho que isso, o que vai passar por uma coisa que a Mariana e eu, a Mariana, fazemos, né, ou trabalhamos, que é entender a identidade, entender a tua vocação enquanto lugar. Então, assim, isso a gente acredita, defende que todo lugar tem a sua identidade e tem a sua vocação. Só que eu só consigo ver essas conexões minhas com o exterior. O exterior pode estar no bairro do lado, ou pode estar no país do lado, pode estar no grupo de países do lado. Se eu souber quem eu sou, se eu tiver isso muito claro, que a partir daí eu me posiciono enquanto potência e, ao mesmo tempo, estou aberto a ser influenciado por aquilo que eu sei que eu não tenho de tão bom. E a gente também vai passar por uma outra discussão, que eu acho que nessa altura do campeonato, ela é absolutamente ultrapassada, mas é da ideia de que ninguém é capaz de resolver todos os problemas sozinho. Não existe esse cara, não existe esse lugar, não existe essa empresa, né? A gente tem cada vez mais que somar nesse mundo cada vez mais polímata. Eu adoro esse termo. Polímata. Nossa, polímata que é sensacional, né? É muito, até uma palavra difícil de falar, mas o conceito é tão legal. Explica aí, Caio. Que a transversalidade é você entender que você tem que navegar nas diferentes expertises, nas diferentes frentes, nas diferentes ciências, para poder construir alguma coisa que faça sentido. Não dá para ficar na minha caixinha só, né? É que nem a economia STEM, educação STEM, e agora estou falando da educação STEAM. Né? A educação STEM
ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Aí todo mundo faz, os caras falam, para. Aí colocaram o A no meio. O A é de arte. Então, ciência, tecnologia, arte, engenharia, arte e matemática. Ou seja, ó, puta transversalidade. Colocar um negócio de humanas ali no meio para quebrar as pernas. Eu acho que falta mais coisa. Então, eu acho que falta ciências humanas. Então, eu acho que assim, a gente está cada vez mais num universo, né, nesse universo caótico que a gente vive, já que eles já chamam de universo caótico. Né, na verdade, mais do que caótico, eu gosto muito aquele O Andar do Bêbado, né, que é muito bom, que fala sobre a questão da aleatoriedade, do jogo o quanto ele é aleatório as coisas, né? E as conexões a gente que acaba querendo fazer de alguma forma. Eu acho que é mais isso, né? Entender que é aleatório e como trabalhar com isso. Não é que é aleatório que você vai jogar o Léo, né? Mas é aleatório que é de entender que as coisas são assim, você faz essas conexões, né? E o mundo é um lugar caótico, ponto. Sim. Ponto. A gente tem que entender o caos não como uma confusão só, mas como momentos de inflexão e de transformação. Sim. A incerteza tá aí. A gente vê. Se não é novidade para ninguém, na pandemia, então, ficou evidente. Sim. Né, Brox? A gente assim, quando a gente trabalha com os lugares, esse é outro ponto de partida importante. Quer dizer, esse lugar é isso hoje, mas ele vai ser isso sempre? Não vai. Lógico. E quando a gente está falando assim você acabou de falar, né? Não, a gente trabalha, temos que saber quem somos, né? Falando de uma cidade, de um lugar, quem é essa cidade, o que ela tem de melhor, o que ela tem de singular, o que ela tem de ativo para atrair, para reter talentos. Não tem graça nenhuma se isso ficar represado lá dentro e as pessoas ficarem olhando só para elas mesmas. Sim. Entendeu? Se não tiver uma convivência com as outras cidades, promover isso para as outras cidades, entender o que as outras cidades têm de bom também para trocar, né? Porque assim, o que transforma mesmo essa convivência e essa possibilidade de você conviver com o diferente, né? Então, assim, se cada cidade tem algo de singular, tá? A minha tem isso, a sua tem isso, a gente faz parte de uma mesma região, como é que a gente se conecta enquanto região, com cada um com a sua singularidade. Então, é esse tipo de coisa, né? Tem uma coisa engraçada que você estava comentando, que você sabe que, não sei se vocês assistem muito, vocês são nerd, algum de vocês é ou não, né? Eu sou pra caramba, pouquinho só. Wakanda, né? Já viu a discussão sobre a Wakanda? Que os caras falam, é impossível a Wakanda ter se desenvolvido sozinha, não é possível, aquilo não existe. Não tem como. Eu acho que uma coisa que o Camargo está falando que é muito importante, que é o seguinte, se não for para isso, não tem por que fazer place branding, por exemplo. Perfeito. Não é porque assim, nenhum lugar é capaz de ser autossuficiente a esse ponto. Eu estava pensando aqui que o Tamarino falava, nem a China, que tem 300 milhões de habitantes, é capaz de se resolver enquanto nação, por exemplo. Sim. Nação, pior, enquanto país. Né? Tanto que ela tem essa importância na economia global, na cadeia global de valor o tempo inteiro. Né? Uhum. Eu ficava pensando, eu falava para eles quando estive na China dessa vez agora, antes da pandemia, eu olhava para aquele mar de chineses turistas, eu falava, cara, a China é um lugar tão grande que o turismo dela, por exemplo, poderia ser feito só internamente, que não teria problema. E aí veio a pandemia e falou, eu pensei neles o tempo inteiro, eu falei, cara, de frente das praias do Nordeste do Brasil, por exemplo, até vai porque o Brasil é gigante, mas sei lá, uma ilha do Caribe, que vive essencialmente de turismo, quebrou as pernas desses caras nesse momento da pandemia. Né? Mas mesmo assim, o turismo é uma vertical. A indústria, por exemplo, que é outra vertical completamente diferente, não consegue viver só da produção interna, até onde eu sei. Então, quer dizer, a gente, de uma maneira ou de outra, está interligado. A gente só tem que entender e discutir que pontos são esses que a gente quer, enquanto lugar, exportar, e o que a gente quer e o que a gente precisa importar. Acho que é uma coisa muito importante nessa história toda, que para mim é o ponto de partida, para os lugares, em qualquer lugar, é a ideia de que esse jogo só faz sentido se estiver visando a melhoria das pessoas que vivem naquele lugar. Que é o que a frase genial que está ali atrás da Mari, que é o que é a cidade se não as pessoas. Shakespeare
Shakespeare está quase sempre certo. É. Né? Assim, quando ele está errado é porque ele estava quieto, né? Aquela coisa. Estava quieto. Então assim... Pô, é muito louco isso. Puta, que eu ia... Deu um branco. Continua aí. Continua aí. É foda, deu um branco. Eu ia pegar um gatilho aqui. Peraí. Lembrei, o que eu ia comentar sobre esse negócio de pertencimento e tal, e que eu adoro, na verdade, aqui no Brasil, o que acontece, que eu acho lindo, eu vivo dando isso aí como exemplo da questão da importância do lugar, né, da questão também, o que a gente chama de exportar e importar, né? Mudou muito esse conceito. Eu falo muito sempre, pra caramba, do Guaraná Jesus, né? Do Maranhão. Assim, você não acha em São Paulo, é da Coca-Cola, você não acha, porque assim, se você quiser, você vai ter que importar do Maranhão, ou o Maranhão tem que exportar de lá, cara. É genial isso, porque tá falando sobre pertencimento, tá falando sobre essa contaminação, que é muito importante. Mas o que eu ia colocar também, fora isso, é muito aquele conceito que já vem sendo trabalhado pela arquitetura, né, há muito tempo, que é a diferença, né, entre o lugar e o espaço, né? O espaço, ele o lugar é quando as pessoas coexistem ali, fazem aquilo ser resultado, né? Quando eu estudei o coworking, era bem isso. Tanto que eu acabei chegando numa conclusão, né, dentro das pesquisas, que coworking podia ser em qualquer lugar. Tanto que tinham modelos de coworking em lugar comercial, em lugar residencial e em indústria. E daí o espaço de convivência que se transformava a partir do momento que tinham pessoas convivendo. A cidade também acontece isso, né? Claro, acho que a geografia humana explica isso para a gente, né? Um lugar é o espaço dotado de significado pelas pessoas. Então, se não tem gente, não tem significado, não tem lugar. Então, a cidade era essencialmente o lugar do encontro. A gente pode discutir, né, o quanto esse lugar do encontro foi prejudicado, foi impactado pela pandemia, né? E eu gosto do nosso amigo Caio Vassão, que está distribuída, dizendo que essa conexão se dá através da tecnologia da informação da comunicação, que não é necessariamente mais uma questão territorial, e aí eu trago isso também para a minha reflexão da desterritorialização, que é assim, se eu não posso mais, se eu não tenho mais um percurso pela cidade no momento de pandemia, por exemplo, eu me relaciono com os lugares através de outras conexões que não a física, né? Mas essa conexão, ela ainda embora não seja física, presencial, mesmo ela ainda sendo tecnológica ou virtual, ela ainda é pela identificação, né? Ela ainda é uma conexão de identidade, e eu me conecto com aquilo que eu sei quem é e que, por sua vez, representa aquilo que eu sou. Então, não faz mal que a minha turma esteja metade na Estônia, metade em Helsinki, metade na África do Sul. As comunidades, as tribos. Essa comunidade se forma nesse hiperespaço, sei lá que diabo de lugar. É metaverso. Isso é um metaverso. Pode ser. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho outros níveis de identificação que são presenciais, por escala que a Maria estava falando. Então, acho que, na verdade, a gente trouxe, que o Caio já falou isso há algum tempo, na verdade, mas que a pandemia ajudou a entender o conceito dele também, que é essa ideia de a gente tem diferentes níveis de relação com a cidade e de identidade com a cidade. O nível é um nível mais virtual, vamos dizer assim, e o nível é um nível físico que continua, porque eu continuo tendo que, de alguma maneira, sair da minha casa para fazer alguma coisa. Por mais que a minha relação com a cidade seja cada vez mais afetiva e menos funcional, porque eu já sei que eu posso conseguir as coisas através da tecnologia de comunicação, então você não sai mais para qualquer coisa. A Mariane, por exemplo, pede comida de gato pela internet, entendeu? Ela não sabe para comprar comida de gato. Exato. Não. Ela pede no pet shop porque ela gosta, que por acaso é aqui do lado, mas ela não vai mais lá, por exemplo. Mesma coisa. Ela até vai para bater papo, mas ela muitas vezes compra ali do lado. Ou seja, mesmo a relação do comércio de proximidade também criou uma outra camada. Quer dizer, o MM, que esse mercadinho que a Marina falou, muitas vezes ela não vai mais lá, ela liga para o cara. É low tech, ela liga. Do outro lado, o garoto do caixa, que ela sabe quem é, evidentemente, que sabe quem ela é, anota num papelzinho e o garoto traz. É low tech, não tem um sistema. Mas low tech.
low-tech total, vê meio quilo de carne moída, tá, pede para passar 2 vezes. Passar 2 vezes para mim na máquina, tá? Tipo, é isso. E é legal porque tem um retorno daquela conexão emocional que existia claro. nos places anteriores, no lugar do interior, claro. Né? Que era assim, eu tinha que ir até lá, eu tinha essa relação muito mais, né, viva, é muito louco isso. Por isso que a gente fala da importância dessa vitalidade comunitária do pequeno comércio, porque sabe quando que alguém no Pão de Açúcar vai passar 2 vezes na máquina carne moída? Você não tem nem como falar pro cara isso. Não tem nem como. Não tem nem como falar, o cara não sabe. Então, quer dizer, isso é muito legal, e eu acho que é o mais legal, essa discussão das diferentes formas de se relacionar com a cidade, que já existiam, né? E que agora ficaram ainda mais. A gente já falava de cidade compacta, que é um conceito que já também não é novo, né? Que Paris agora ficou super hypado com a cidade de 15 minutos, né? Sim. Mas isso ainda é esfera física. Acho que criou uma nova camada, que é a relação com a cidade virtual. Mas eu gosto de salientar isso, Hulk, porque você está falando muita bobagem sobre o metaverso. Sim, né? Pra caramba. Quando eu estou falando da relação com a cidade no virtual, não é a cidade metaverso. Sim. É a cidade de verdade. É a cidade, sabe o que ela representa. Sim. Ela pega essa capacidade. É meio aquele mapa das emoções, né? Que era sensacional quando foi feito. Ela leva para um outro lugar, e aí você pode se conectar com aquilo mesmo não estando naquele lugar. Sim. Isso é uma relação desterritorializada que eu acho muito bacana e que a gente acabou agora entendendo da pior maneira possível, que é através de uma situação traumática que foi a pandemia. Mas acho que está meio claro para todo mundo. E pensar numa marca lugar é pensar nisso também. Como ela acontece no meu território, como ela acontece para as pessoas que vivem nela, como ela acontece para quem não está aqui e não pode estar aqui, ou quando as pessoas não puderem estar aqui. Que oferta, que identidade, que promessa é essa que eu posso levar de uma maneira desterritorial, digital, virtual, whatever, para que as pessoas se relacionem com isso em outro lugar. Isso é uma camada que os lugares não pensavam originalmente, Sim. Pelo menos não de uma forma estruturada como agora Estônia, Finlândia, Ilhas Faroe começaram a fazer com muita, eu tenho muita raiva deles, eu conheço esse povo todo, né, porque tive que conhecer, porque eles são tão brilhantes, tive que conhecer os projetos deles, e é muito inteligente, está muito na frente nesse sentido, né? Então a gente agora isso ficou mais claro. Eu acho que essa talvez seja um bom aprendizado, uma boa discussão para esse momento de pensar a cidade do amanhã. Como que eu levo essa experiência para além do meu território físico, entender que um lugar é além do seu território físico, e entender que isso não tem nada a ver com metaverso, com The Sims. Sim. Está muito antes. Antes. Até vai ter a ver, mas está muito antes. Não, é que quando a gente fala de metaverso, a gente até discutiu como que chamou o Caião para falar, Caio, vem aqui conversar, porque assim, existe uma lenga-lenga, assim. O metaverso, ele não está relacionado ao que as pessoas estão falando sobre Second Life ou não. São lugares que são construídos, que podem ter umas relações emocionais ou não, é que no virtual fica escancarado, né? É um metaverso, mas a conexão emocional que tem, eu fiquei pensando muito naquela questão da lembrança das pessoas de lugares, sabe? Uma coisa meio bucólica que tem, também faz parte desse elemento de criação, né, das pessoas, do entendimento dos espaços. Sim. O Alê Salles, o trabalho de... Eu vou pro metaverso. Eu continuo com o Hulk aqui, né? Eu vou para o metaverso. Eu peço desculpas, mas eu deixo aqui vocês. O papo está muito, muito bom, mas realmente eu preciso ir para o metaverso. Eu continuo aqui com o Hulk, pode deixar. Tá bom, tchau. Obrigada. Tchau, Mari, obrigado, viu? Tchau. Aí. Tchau. Está falando... Eu estava falando que o Alê Salles foi muito louco. Você não viu? Não sei se você viu o trabalho dele, até conversei com ele aí. Quando eu conversei no coisa, ele falou que o trabalho, acho que doutorado dele, foi um estudo dos espaços, só que a representação dos lugares. Então, o que a linguiça representava naquele espaço, o cheiro da linguiça, o cheiro dos espaços, ele começou a estudar a representação simbólica dos lugares, não pelos lugares, mas pela movimentação das pessoas, os cortiços e um monte de coisa. Eu acho muito louco isso, porque
essa impregnação, né? Sim, isso é a composição de um lugar, né? Que a gente vai falar, a gente pode chamar de software, inclusive, como eu chamo, né? Sim. Tem o hardware, são os prédios, edifícios, a parte sim, construtiva. sim. Tem o software, que é o que acontece naquele lugar. E tem o people, que é a cultura das pessoas que se relacionam com aquele lugar. Então, certamente, o cheiro do lugar tem tudo a ver com o que acontece naquele lugar, portanto, com o software. Né? Então, assim, e dispara os gatilhos mentais de memória sobre uma série, uma série de coisas naquele lugar. E quando a gente para pensar, assim, refletindo, a gente está vivendo tanto no universo, no momento, não vamos falar no universo, mas no momento da questão da tentativa da experienciação, a tentativa de imersão. E quando você para refletir, você já está sofrendo uma imersão dependendo do lugar onde você está. Você tem essa experienciação, né? Então, você sempre está. Será você que sempre tá numa imersão. Você sempre está? Então, será que não é hora das pessoas começarem a abrir o olho para entender, cara, no momento onde eu estou, o lugar onde eu estou, já estou vivendo uma experiência, a experiência ela é positiva, eu não preciso estar em um outro, por exemplo, não preciso ir para Disney para viver uma experiência, mas às vezes no bairro do lado eu já estou vivendo uma experiência, uma imersão profunda, né? Você está vivendo isso a partir do momento que você põe o pé para fora de casa. A partir do momento que você nasce, pode, né? Você pode entender o primeiro passo. O segundo passo, você pode se identificar ou não. Perfeito. Porque às vezes você tá num lugar que você está obrigado a estar naquele lugar, né? Por uma série de questões. Sim. Econômicas, sociais, profissionais, parentais. Então, o ideal é que todo mundo pudesse escolher, por exemplo, o lugar que mora através da identificação. Perfeito. Isso não é uma realidade. Para 90% da população brasileira ou mais, isso não é uma realidade. Sim. Né? Então, essa questão da identificação, tudo bem, você pode criar uma identificação com o lugar que você está, através da tua experiência, que por sua vez gera uma cultura, que gera um comportamento esperado e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, é um tanto complicado, porque a experiência ela está o tempo inteiro com você. É muito positivo para quem se identifica com isso, que tem essa oportunidade de se identificar com isso, e é péssimo para quem não se identifica com isso. Né? Eu vou dar de novo o exemplo da minha cidade, que, como todo mundo pode perceber, não é exatamente o meu lugar preferido no mundo. Quando eu fiquei adulto, eu tinha certeza que eu não pertencia àquele lugar, eu queria sair dali o mais rápido possível. Enquanto o resto do mundo inteiro estava querendo mudar para lá, porque era praia, era tranquilo, era um ambiente bacana, uma cidade bonita. Então, eu estava numa contramão. Para muita gente se identificava com aquilo, era um sonho ir para aquele lugar. E eu, louco, queria vir para São Paulo, que era o lugar que todo mundo queria fugir, mas porque eu não me identificava de forma nenhuma com o comportamento vigente, com a dinâmica vigente na cidade, que era a minha cidade natal. Então, por isso que eu falo que a identidade não é necessariamente algo que você nasce, é algo que você forma ao longo do tempo. Perfeito. Né? Por exemplo, na minha esfera de cidades queridas, a minha cidade natal ela está abaixo dos top 200, eu acho. Doideira, cara. Mas faz todo sentido. Eu não conheço 200 cidades, hein? Eu só quero deixar isso claro. Então, quer dizer, eu tenho uma relação, eu tenho uma certa mágoa até o lugar que eu nasci, porque de alguma maneira eu acho que esse lugar não me entendia. Eu não me entendia com aquele lugar. Ponto final, tá tudo certo, mudei. Sim. Assim que eu fiquei adultinho, vazei. Mas é engraçado porque, como de novo, identificação. Se eu não tivesse a oportunidade de vir para cá, ou de mudar, eu talvez estivesse com uma experiência e fosse infeliz até hoje. Sim. Num lugar que é o ideal de lugar feliz para muita gente. Então, olha que maluquice. Sim. Como é identificação, como é comportamento e como não tem nada a ver com coisas que você acha que podem impregnar ou definir ou determinar o teu comportamento e os teus critérios, como, por exemplo, nascer num lugar. Perfeito, isso não vai te determinar, isso é um fato, né? Portanto que a gente vê pessoas que nascem no lugar e são completas ali, falam, não vou sair daqui, e me completa esse ponto, e tem outras pessoas que realmente falam, eu preciso de umas outras experienciações, né? Eu percebo isso com São Paulo, eu nasci em São Paulo, eu gosto muito daqui, não tenho vontade de sair, apesar de gostar, existe o momento do lazer em que tudo bem,
tá? Mas eu tô sabendo que eu sei que é um momento, que é um determinado timing que vai finalizar, que vai parar. Então eu tenho aquele timing que tudo bem, tá acontecendo aquilo. Mas o dia a dia, a vivência, a facilidade e a dinâmica que eu preciso ter e do jeito que eu penso, que é uma maneira dinâmica e rápida, nenhum lugar ia me atender da melhor maneira possível, a não ser São Paulo, do jeito que atende. Então é isso, esse lugar de pertencimento, isso é um fato. Apesar de gostar de natureza, apesar de gostar de um monte de coisa, pô, eu já fiquei trancado um mês no sítio e falei, chega, cara. Tipo, chega. Não, Tipo, amo demais, mas chega. Eu amo uma semana, 4 dias. No quinto, meu instinto homicida começa a aflorar. E é meio perigoso ficar perto de mim, assim. Então, eu brinco. Eu estava esses dias, fui fazer um trabalho no interior de Minas, fazer um workshop, uma imersão no workshop numa cidade bem pequititica no interior de Minas, e era um silêncio tão absoluto que eu acordei no dia seguinte e brinquei, gente, vocês não sabem. Pus meu celular no YouTube, coloquei barulho de ambulância, de sirene, de carro, coloquei sons da Marginal Pinheiros, porque, cara, era um silêncio tão absurdo que eu achei que o mundo tinha acabado, entendeu? Falei, acabou, apocalipse zumbi, só sobrou eu. E aí, The Last of Us, né? Last of Us. Nossa, Joe, era uma turma e um dos caras que morava em Minas falava, isso acontece quando eu vou para São Paulo. Aquele puta barulho, eu acho que meu mundo acabou, isso aqui sei lá, o Armagedon, qualquer coisa do gênero. Então, é uma loucura. A gente acaba se identificando com os lugares que fazem sentido para a gente, né? Eu sou essencialmente urbano, não adianta. Eu sou também. Não adianta. Eu sou também. Não adianta. Eu gosto também, eu gosto de algumas coisas que tem. Mas uma curiosidade, assim, que é uma provocação mesmo. Você vai fazer as entregas para os seus clientes, ou para as cidades, ou para os espaços, e daí, obviamente, tem vários tipos de entrega, vários tipos de coisa. Primeiro, tem que fazer, provavelmente, uma avaliação e uma análise de todo o espaço e o lugar. Como não contaminar? Eu sei como designer, assim, como você também sabe, mas é uma pergunta mesmo para colocar para as pessoas, como contaminar os seus preceitos, os seus ideais. Então, como contaminar esse cara urbano quando você precisa fazer uma coisa numa cidade que você precisa entender a interpretância dela? E como é que se entrega isso? Eu acho que a primeira parte da pergunta é a parte que, para mim, é mais fácil e, ao mesmo tempo, mais difícil para muita gente. Sim, sim. É muito simples. Não sou eu que tenho a resposta. Exato. Perfeito. Então, assim, eu tenho um cara do instituto chamado PPS, Project for Public Spaces, que chama Fred Kent. Ele fala uma coisa que eu gosto muito, que não é nenhuma novidade. Community is the expert. Ou seja, a comunidade é o expert. Então, como que eu faço? Eu me tiro da posição de análise e me coloco na posição de facilitador. Perfeito. Então, eu só coloco a comunidade inteira, todos interessados, para discutir problemas, co-criar soluções, co-criar visões de futuro. E a minha função, e da minha equipe, a Mariane é a campeã de fazer isso nos lugares que a gente trabalha, tem a função de mediar e facilitar. O que a gente acha não tem a menor importância. Perfeito, é isso aí. A menor importância. É isso aí. Que é outra coisa que a Faculdade de Arquitetura não ensina pra gente. Não tá? O design a gente tá brigando, sabia? Com a isso. gente, quanto arquiteto, acha que sabe tudo. Tá? Que é, de novo, modernismo, né? Chega lá o Le Corbusier e fala, o homem tem 1 metro e não sei quanto de altura, ele trabalha, mora, não sei o que, isso aqui lá. Não. O mundo não é assim. Não somos iguais. Ponto. Exato, tá? Exato. E então, em design a gente também está vivendo essa briga, porque tem justamente essa história, né? Quem define, que determina o que é um bom projeto ou não, né? Não é você, né? É assim, para quem você está dizendo e como está desenhando, né? Claro. Como ele percebe esse espaço, como você vai entregar essa relação, é fundamental. Então, muitas vezes esse papel do facilitador, que de certa forma, até muita gente fala, então você só vai lá e troca uma ideia? Fala, não, galera, a gente vai lá, entende, alinha, ajusta, apruma e organiza, falando, tem tanta coisa rica aqui que vocês não estão enxergando e que é um potencial. Aliás, vários colegas meus que fizeram design, que é a Renata, a Paula Dipp, a Renata Mendes, que trabalham muito com comunidade. Conheço, amigas. Então, a gente entrevistou aqui comunidades, falando as primeiras experiências que aconteceram na nossa vida foi, nossa, eu vou para uma comunidade, aí vou lá, vou conversar com eles, e a primeira
porrada na cara, né? A Renata comenta isso, inclusive no podcast. A primeira porrada na cara é, cara, eu não. Tipo, eu fui todo empolgado, falando, eu vou fazer isso, e quando chega lá, você fala, cara, nada vai funcionar. Porque eu não entendi o espaço. Agora eu tenho que conviver com eles, entender como eu posso tirar a melhor potência do que eles têm. E não o que eu acho que eles têm, né? É muito louco. O que a gente acha não interessa em nada. Eu falo não interessa, inteiro. Não interessa. Não interessa em nada. Não interessa. O que a gente tem que ter é ferramental metodológico para transformar essa informação em um input eficiente, eficaz, válido e autêntico. Perfeito. Agora, a gente não sabe de absolutamente nada. E para tirar qualquer possível glamour dessa parte, eu vou piorar, Antônio. Eu acho que a gente vai lá e troca uma ideia, sim. Porque no fim das contas é isso, cara. Sim. É ir lá e trocar uma ideia mesmo. É que essa ideia depois transforma na metodologia que vai fazer um monte de coisa com isso, mas no fim das contas é trocar uma ideia. Porque se eu for lá com alguma coisa já pensada, já resolvida, dificilmente vai dar certo. Sim. Por isso que é quase tudo semi-estruturado, é quase tudo orgânico. Não dá para você chegar lá e falar, não, vou fazer tal oficina de tal jeito, não vai rolar. Sim. A não ser que você conheça o lugar bem. Na verdade, acontece... E isso acontece, é engraçado, porque a gente vê isso tanto em lugares, como é mais claro, né, quando você fala do lugar de crescimento, mas em empresas. Quando você vai numa empresa fazer uma dinâmica, o primeiro trabalho é, vamos entender quem é a empresa e o que a empresa quer, porque se eu fizer as aplicabilidades do que eu preciso, do que eu usei numa outra empresa, por exemplo, o que vai acontecer? Quando eu pisar fora, a partir do momento que eu parar de dar a consultoria ou a mentoria, as coisas desandam, né? Sim. E tipo, por quê? Porque não é orgânico. É exatamente isso. Né? E, claro que isso tudo, eu tô exagerando aqui para criar um impacto, mas, sim, claro, sempre se tem uma base, um playbook, vamos dizer assim, com trocentas frentes metodológicas e ferramentas. O roadmap, né? A diferença é que você tem que ter essas ferramentas na manga e, ao entender o lugar, entender qual delas vão funcionar e quando elas não vão funcionar. Perfeito. E como vão funcionar, né? Eu vou contar uma história que eu gosto muito. Meu primeiro projeto de Place Brand. Era um bairro grande, bem grande. Primeiro, a gente fez uma série de ferramentas e tal, assim, explorando 1000 possibilidades. Aí a gente falou, vamos criar um método. Não é nem um método, é uma plataforma digital para as pessoas se conectarem tá. e darem as ideias delas na plataforma digital. Depois de uma semana, a gente via que a coisa não ia de jeito nenhum. Falei, não é possível, todo mundo tem celular aqui. Como que não vai? As pessoas tinham celular, mas elas não tinham plano de dados possível. Porque era uma coisa de carente. Perfeito. Como que eu resolvi isso? Eu peguei a mesma coisa da plataforma, a gente criou uns painéis, uns banners de papel, de gráfica, assim, gigantes A1, identificou os nós de rede, bar, boteco, cabeleireiro, academia, restaurante por quilo, pendurou lá, pendurou uma canetinha e esperou. Aí, combinou com as pessoas, com os influenciadores do lugar, que quando tivesse cheio, chamava, a gente recolhia. E aí a gente, mais 3, 4 dias, falou, não é possível, ninguém me liga. Aí a gente foi lá para ver. Aí chegamos lá, a gente começou a conversar com as pessoas, falou, sabe o que acontece? A gente está acostumado a ser perguntado sobre o que a gente quer. Então a gente está com vergonha de ir lá escrever. Aí eu falei, então peraí que eu vou resolver essa parada. O que a gente começou a fazer? Então a gente colocava o painel, eu e alguém do time, parava e juntava as primeiras 3 pessoas que estavam lá naquele lugar. E essas pessoas escreviam. Quando eu deixava o painel com 3 respostas escritas e ia embora, rapidinho aquele painel completava. Se eu deixasse ele virgem, eu voltaria daqui a 1 ano e ele ia estar virgem, porque iam falar coisas como eu ouvi. Não, seu Caio, tá muito bonito isso para te estragar escrevendo. Tem um livro muito bom, agora estou tentando lembrar qual que é o nome, mas fala muito sobre isso, que é O Poder do Contexto. Exatamente. Exatamente. Então, quer dizer, eu fui cheio de boa intenção, e aí, no meio do caminho, eu tive que entender, resolver, sacar uma outra ferramenta
porque aquilo que eu imaginei que fosse acontecer como sendo uma coisa super bacana, não fazia o menor sentido naquele lugar. Sim, sim. E outra coisa, né? Minha defesa foi o primeiro projeto. Tá? Não, mas tem uma outra coisa legal também, Caio, porque é o primeiro projeto, mas garanto que isso acontece em todos eles. Claro, cada um tem um formato orgânico. Né? Só que o olhar desse facilitador, quando a gente fala do facilitador, eu acho que aí aconteceu com certeza com você, certeza absoluta, que interessante. Não só isso abriu a possibilidade para entender como eu pergunto, para poder obter as respostas, mas entender como funciona a mentalidade, para até entender como eu vou entregar possibilidades da cidade se autotrabalhar, né? Claro, porque isso começa a explicar um monte de coisa. Porque, por exemplo, redes sociais da prefeitura não têm engajamento, por exemplo. Por que outras ações de plataforma digital não têm engajamento? Porque a gente está falando uma coisa aqui, para esse grupo de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, sei lá o tamanho do bairro, não lembro mais, e não está rolando, imagina quando você explode isso para a cidade como um todo, para a região como um todo, quer dizer, você começa a entender, mas isso tem que por isso que tem que ter a metodologia na mão, as ferramentas na mão, a maior quantidade possível, e meio que virgenzão, primeiro, entender o lugar, trocar uma ideia, como você falou, que as pessoas perguntam, e depois você trocar a ideia com 10, 20, 30, 40 pessoas, falar, isso, vou pensar essa, que vão dar certo. E ainda assim, provavelmente, dessas que eu pensei, algumas eu vou ter que dar uma pivotadinha para encaixar. Com certeza. Para encaixar naquele lugar. E, claro, que eu estou falando isso aqui também das ferramentas presenciais. Sim. Lógico que a gente já tem hoje, felizmente, uma série de recursos digitais, inteligência artificial, cacete A4, que aí não tem nada de hippie, né? Aí é realmente uma coisa muito mais dura, muito mais científica, vamos dizer assim, né? Que a gente também usa o tempo inteiro, mas muitas vezes, mas cada vez mais entendendo que são complementariedades, né? Eu tenho, em muitos dos casos, quando a parte de dentro, quando o projeto é para dentro, por exemplo, né? Algumas vezes está fazendo, por exemplo, projetos para turismo. Aí tem uma visão mais externa. Claro que essa visão externa tem que reforçar a identidade interna, a vocação interna, e claro, é uma função estratégica que tem que ser retornada para aquela comunidade, como valor, como qualidade de vida e tudo mais. Mas, essencialmente, eu tenho um olhar para fora que é muito importante, muito válido. Então, tem que ir equilibrando os pesos de quando eu olho para a audiência externa e quando eu olho para a audiência interna. Mas vale dizer, você tem que sempre olhar para as duas, de alguma maneira, em alguma diferença com alguma diferença necessária de intensidade, você tem que olhar para essas duas coisas, entendeu? Sim, eu acho isso fundamental. Uma coisa que eu vivo falando, né, quando a gente começa a estudar, é essa questão do binário, né? A gente vê que as pessoas querem ser muito binárias, ou é isso ou é aquilo. Não dá. Quando começa a questão da pesquisa, eu falo com os alunos, falo, olha, primeira coisa, faz uma pesquisa quantitativa, né? E você tem que ter a habilidade dessa quantitativa, tirar as questões qualitativas para se engajar. Então, não existe ou é qualitativo ou é quantitativa. Eu vou mesclando tanto as duas, e das quantitativas eu consigo tirar as qualitativas, dependendo dos ganchos de pergunta que eu faço. Né? Puta, para que eu quero? Eu faço a pergunta para entender qual é a resposta que eu pretendo. Não a resposta exata, mas a resposta que eu pretendo. Então, também não tem muito isso, né? Tem justamente esse termômetro. Eu vou te falar, o que eu tenho até um certo medo quando começa a falar para mim entre qual e quanti como coisas completamente apartadas. Eu acho que, no fundo, é uma coisa só. Você tem dúvidas, você tem que tirar. Você tem que entender que ferramenta você usa para sanar aquelas dúvidas. Primeiro de tudo, você tem que saber qual é a pergunta. Sim. As perguntas. Qual é a pergunta? Aí você vai entender. Você compõe. Não, só faço qual? Não, só faço quanto. Porra, bicho. Você tem que fazer o que você precisa fazer para resolver aquele problema. Exato. Eu acho não importa o tipo de pesquisa que é, dane-se que tipo de pesquisa que é. Dane-se, Você tem que resolver aquele problema. Exato. Tanto que você tem um ferramental e um nome para isso. Aí você vai sacando aquilo que faz sentido. Tanto que eu falo, ela vai fazer qualificação, outra vai fazer quantificação. Inclusive, é tão tranquilo você pegar uma qualitativa e transformar em quantitativa. Assim, quando a gente fala, você fez a qualitativa, entendeu toda a gestão, entendeu o que as pessoas estão respondendo, fala, cara, a gente consegue transformar isso em dados. Para falar, olha, tá vendo?
tenho isso. Então, elas flutuam, as duas funcionam. Eu acho isso muito, muito louco. Claro, se a gente esticar a corda, uma quali também é quant. Sim, claro que é. Claro que é. É muito claro, louco. se alguém de estatística me ouvir falar isso, vai querer me queimar na fogueira. Mas o que eu quero dizer é que esquece a questão da amostragem. É que, no fim das contas, as coisas você está falando com gente. Sim. Então, não tem jeito. Sim. Para fazer quali, você vai ter que falar com algumas pessoas. E quando você fala com algumas pessoas, você já está falando com uma quantidade. Portanto, você já vai ter uma amostragem. Não uma amostragem estatística, não estamos falando de estatística aqui. Estamos falando de compreensão de um lugar. E como isso tudo se funde para algo que vai ser uma maneira menos enviesada possível de se perceber o lugar. Né? E por isso que eu volto a dizer que, além de qualis e quantis e whatevers da vida, eu tenho que ter processos co-criativos e colaborativos. Perfeito. Porque senão vai virar aquela pesquisa que a gente respondia na porta da FINAC 5 anos atrás. Quantos banheiros você tem em casa? Eu falo, você não está me perguntando quantos rádios tem em casa? Para rádio? O que conta como rádio? O celular conta como rádio? O smartwatch conta como rádio? O que conta como rádio, amigão? Como assim, quantos rádios tem na minha casa? Você enlouqueceu? É muito louco isso, cara. Para a gente fechar aqui, eu queria fazer uma provocação. Cidades. Mais uma? Não, a última, para a gente encerrar mesmo. Você não fez quase nenhuma até agora. Quê? Você não fez quase nenhuma até agora. Então desculpa. Cidades que nascem com, por exemplo, a gente fala aí de Las Vegas, depois a gente fala de Dubai, a gente fala de todas as cidades. A gente sabe que ela nasce com um propósito, né? E que não é um propósito que depois ela se transforma. Essas cidades se transformam mesmo. Vale a pena existir essas cidades como elas nascem? O seu ponto de vista, por exemplo, Dubai. Dubai era no meio do nada, o cara investiu lá bilhões para botar aquilo lá de pé, se transformou num elemento que se transformou, na cidade que se transformou, né? No país quase, né? Que se transformou. E é importante ter esse tipo de ação? O quanto tempo você acha que uma coisa se transforma, entendeu? Porque ela não continua do jeito que nasceu. Assim, dando um exemplo mais do nosso quintal, Brasília. Brasília nasceu para ser a capital do jeito que era, e depois ela começou a se transformar em cidades satélites e coisas assim. Você acha importante ter essas cidades, a construção dessas cidades, ou a cidade ela realmente tem que nascer de uma maneira orgânica? Não, eu acho que eu não vejo nenhum problema em fazer uma cidade, nenhum problema. Fazer um bairro, eu faço isso, eu trabalho com isso constantemente, não vejo nenhum problema. Acho que tem que separar aqui uma coisa que é importante. Perfeito. Quando a gente fala de Las Vegas, eu acho que ela está sendo com propósito, acho que ela nasceu com um objetivo, que é diferente. Perfeito. Né? Tem um objetivo, que é diferente. O meu problema com as cidades construídas é quando elas são construídas só com objetivo e não com propósito. Legal. Interessante. Entendeu? Porque aí a gente pode criar uma coisa que a gente pode chamar ou brincar, que eu brinco, que é uma síndrome de Disneyland, uma síndrome de Las Vegas. Perfeito. Ou seja, eu construo um parque de diversões, aquela cidade se torna um parque de diversões, ela acaba não tendo uma alma no começo, uma identidade. Então, como eu penso? Você não tem problema nenhum de construir alguma coisa do zero. Legal. Desde que ela esteja ancorada em identidades, vocações, comportamentos que, de alguma maneira, confiram autenticidade para aquilo que vai ser feito. Irado. Porque, senão, a gente vai ter um mundo de Las Vegas. Sim. Que hoje faz sentido, mas você consegue imaginar viver em Las Vegas? Em Las Vegas é uma coisa muito estranha. Sim, né? Tem um projeto Downtown Project de Las Vegas, um projeto super bacana de Policymaker que tenta requalificar a cidade, mas ela tem um objetivo comercial X, entendeu? Assim como Brasília. Brasília, a gente pode dizer que não é uma cidade, de novo, se algum brasileiro vai me xingar sempre, mas enfim, entre aspas, não é uma cidade, ela é um centro administrativo governamental federal. É isso mesmo. Ela tem um objetivo. Ela não tem identidade nenhuma arraigada em nenhum lugar. Ela é um disco voador, porque é modernista, porque tem um monte. Ela tinha um propósito. Tinha um propósito de mostrar que a Carta de Atenas e que o homem moderno era o futuro da humanidade, das cidades, da arquitetura e tudo mais. Perfeito. Só que esse propósito é um propósito que estava na cabeça de
meia dúzia de arquitetos gênios da época que achavam que o mundo era feito à sua imagem e semelhança. Né? Mas então, assim, você não vê, por exemplo, a cultura. O que é a cultura de Brasília? Nata. Não tem porque não tinha ninguém aqui. É verdade. A cidade se transformou numa. Hoje ela tem alguma coisa, porque tem uma cultura, uma identidade que foi construído dessa junção de pessoas que foram lá. Mas na essência, ela não tem nada de centro-oeste em Brasília, a não ser o calor dos infernos e a secura dos infernos. Né? Então, assim, acho que essa é uma questão. Essa é uma matriz de construção de cidade que eu, particularmente, não considero hoje desejável. Eu acho que você pode fazer tudo isso com a pujança que tem em Dubai, desde que você amarre isso, ancore isso em processos de identificação de culturas, de autenticidade. Para mim, autenticidade é a palavra. Quando eu vou em algum lugar que eu não vejo autenticidade, eu falo, mais uma Disneylândia. Brinco internamente, a minha brincadeira é essa. Mais uma Disneylândia. Pô, cara, uma coisa é você construir um parque de diversão. Outra coisa é você construir que você vai visitar e vai embora. Outra coisa é uma cidade que você vai morar, criar raízes, viver, evoluir. Gerações. Completamente diferentes. Tá? Então, não estou falando aqui que Disneyland, Disney World é ruim. Não é isso. Não é isso, pelo contrário. Não dá para o critério. Não dá para achar que construir um parque temático é a mesma coisa que construir uma cidade. Perfeito, eu acho que esse é o ponto. Diametralmente opostas, entendeu? A dinâmica é oposta, é tudo oposto. Então a gente tem que E daí eu até ia te provocar, novamente, que aí sim, a Disneylândia tem mais sentido e causa e propósito do que uma cidade construída igual a Disneylândia, porque a Disneylândia tem aquele propósito de ser aquilo. Vou visitar naquele momento, é aquele ponto, é aquela experiência pontual. Exatamente. Diversão para a família, momentos de fantasia, é isso mesmo. Só que é pontual. Você não passa 25 anos na Disneylândia. Não. Espero que não, né? Assim, ficar preso no dia da marmota. Para mim, seria ficar preso no dia da marmota. Pode escrever. Porra, então, assim, eu acho que são coisas diferentes. Então, o meu medo é quando as pessoas usam a matriz da Disneylândia. Isso. Que para mim a matriz de Las Vegas é mais ou menos a mesma. Sim. Para criar cidades. Tá? Aí a gente começa a ter uma dissonância cognitiva do tipo, eu estou num parque, eu estou numa cidade, aí eu crio um não lugar por definição. Ele tem uma função, mas ele não tem significado. E aí vai para o vinagre. E fora isso também não permeia, né? Não permite esse transbordo, né, dos acontecimentos que tem do lado, porque logo que começa a ter, você acaba tirando para tentar deixar aquele lugar fake existir, né? Eu acho isso. Evolução, bem... o lugar não evolui. Sim, que nem aconteceu com Brasília. Brasília evoluiu. Volta Redonda, cara. Imaginou que era só plano piloto. Você não pode construir nada além do plano piloto. Cara, não dá. Então, assim, é um setor administrativo mesmo. Assim, tá? Se transformou numa cidade por um acaso, porque sei lá por quê. Mas é um setor administrativo. Brotou aquela porrada de cidades dormitório, cidades satélites, né? Cidades satélites, cidade dormitório, é isso aí. Eu gosto muito da história de Ceilândia, por exemplo. Não sei se as pessoas sabem, mas Ceilândia, você sabe por que Ceilândia chama Ceilândia? Não. Hulk? Não. Centro ou comunidade, alguma coisa assim, de erradicação de invasões. Então a Ceilândia era o reassentamento das invasões do plano piloto. Sério? Que doideira, cara. Então tudo que era invasão na cidade, eu ia eu era relocado, eu era recolocado na Ceilândia. Olha que doideira. Que doideira, maluco. Bom, Caião, queria te agradecer, cara, mais uma vez aí por ter participado. E, quer deixar alguma coisa, algum contato? A gente vai deixar os livros do Caião aí embaixo. Ele escreveu 355 mil livros, né? Ainda não. Calma. Ainda não. Só nem 3. Precisa, né? Só 3 tá bom. 3 que ninguém leu, tá tudo certo. Daqui a pouco eu faço 4 que ninguém vai ler, assim a gente vai.
Lê sim. E, segue o Caião aí, é bem importante. Esse negócio do place branding é muito mais do que simplesmente você fazer um login ou qualquer coisa assim. É legal a gente colocar, porque o valor, o significado dos lugares, das pessoas, das marcas se transformaram muito ao longo desses últimos, principalmente 20 anos, aonde a gente percebeu que não é a marca que comanda mais o consumo. Eu sempre falo sobre os consumidores, né? Consumidores e produtores de bens e serviços. E você hoje só consome alguma coisa ou só quer tangibilizar alguma coisa quando você vê que faz sentido. E o place brand nada mais é do que você entender que você tem um sentido de pertencimento a esse espaço, né? Isso é ter qualidade de vida, e isso realmente é repensar o jeito contemporâneo de se viver. Caião, eu queria agradecer mais uma vez. Cara, quer deixar algum recado final? Nossa, eu quero agradecer, é um prazer estar aqui com você, como sempre. E é isso, Caio Esteves nas redes sociais malucas, nas redes sociais aí da vida, estou em todas, procura lá, vai ter essa figura barbada que fala cada dia mais branca. Sou eu, me segue, vai ser um prazer falar sobre percebimento de pertencimento com vocês todos. E é isso, obrigado mais uma vez. Hein? Então é isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Não esquece de seguir a gente, foi ótimo. De seguir a gente, quinta-feira sai aqui no podcast e nos agregadores, e na segunda-feira no canal do YouTube para ver a nossa carinha, a barbona do senhor Caio Esteves. E até mais. Valeu!